Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THP. Quarta-feira chegou e com ela o quê? O tradicional papo de garagem. Hoje é um papo especial. Vou falar de uma temática um pouco diferente com a Marcela Inforzato. Marcela que é Marketing e Country Manager da Kinedu. Tudo bom, Marcela? Tudo bem? Olá, pessoal! E para quem não conhece, a Kinedu é um aplicativo que auxilia mães e pais no desenvolvimento de seus nenês na primeira infância. O papo vai ser legal, né? Então, antes de qualquer coisa, ô seu Diego, solta a vinheta, mas com aquele... É para não acordar os nenê da programação, né? Vai lá. Marcela, mais uma vez agradeço aqui a sua presença no nosso Papo de Garagem e a gente começa com a nossa pergunta pode ser na latinha? Eu acho que combina mais. A gente começa com a na latinha. As crianças de hoje, elas estão mais inteligentes? É uma boa perguntinha, né? Uma perguntona, na verdade. Bom, acho que antes de responder, é importante a gente falar sobre o que é inteligência, né? Acho que no passado existia muito um conceito consolidado de inteligência cognitiva ou aquilo relacionado ao QI. Mas já se sabe, né, que a inteligência vai muito além disso. A gente tem inteligência emocional, por exemplo, e outras inteligências que são extremamente importantes para desenvolver a criança e nas capacidades da criança. Então, quando a gente olha dessa perspectiva um pouco mais abrangente, né, existem fatores que contribuem e alguns outros, né, que talvez vão ali um pouco de contramão. Então, se por um lado a gente tem, de repente, um melhor desenvolvimento, por outro a gente tem as diferenças sociais. Então, nem todo pai ou mãe tem acesso aos mesmos recursos, e isso acaba impactando no desenvolvimento da criança, né? Tem a questão da nutrição. Hoje em dia, os alimentos, você tem aí a presença mais de químicos ou alimentos industrializados, e isso também afeta a qualidade de nutrição e de desenvolvimento. Então, olhando por um outro lado, que aí é o lado que a gente pode falar com bastante propriedade também, quais são os fatores que proporcionam melhores condições e melhores oportunidades e possivelmente elevam a capacidade dos pais em ajudarem no desenvolvimento da inteligência da criança. Hoje tem muito mais conhecimento, né? Então, desde conhecimento sobre a primeira infância, desde conhecimento científico, conhecimento de teorias pedagógicas, na psicologia também, na medicina, e tudo isso ajuda as pessoas a terem mais informação e saber o que é melhor, né? Além disso, essa informação ela não está só no estudo, né? A internet possibilitou uma democratização, fazer com que essa informação chegue nas pessoas, o que é bastante importante. Nisso entra muito o Kinedu, porque também não basta o estudo científico estar disponível para os pais, né? Quem vai ler um estudo científico, digerir, entender e aplicar? O Kinedu, por exemplo, e outras ferramentas entram como um recurso, né, que pega todo esse conhecimento, digere ele numa linguagem simples, numa linguagem acionável e prática, que depois esses pais vão conseguir ler, assistir um vídeo de 5 minutos, por exemplo, e ter várias ideias de brincadeira para fazer com os filhos dentro de casa. Então, o fato de hoje a gente ter muito mais conhecimento e esse conhecimento está muito mais democratizado, a gente pode dizer que os pais têm mais capacidade para poder impactar de uma forma positiva no desenvolvimento da criança, portanto, na inteligência cognitiva e emocional. Acho que você conseguiu contextualizar isso muito bem, porque ela já faz um gancho com a minha segunda perguntinha que eu queria trazer, que é: a pandemia, obviamente, ela aumentou a procura por diversos tipos de conteúdo. Tudo quanto era tipo de conteúdo
teve um crescimento nas suas buscas. Com vocês, isso também teve um grande impacto? Com certeza. E para apoiar os pais nessa fase tão desafiadora, logo no primeiro dia de pandemia, a gente pode dizer ali em março, no meio de março, a gente abriu a experiência completa do Kinedu gratuitamente por um mês para o mundo todo. E nesse contexto, logo nessa primeira semana, houve um aumento de acessos únicos ao aplicativo, ou seja, pessoas únicas acessando, de 500%. O que é bastante impressionante. Já passados, 3 meses da pandemia, a gente pode dizer que o aumento de novos usuários foi de quase 50%. Então, sim, teve esse impacto, né? E aí é interessante entender o que foi feito ao longo do tempo, porque a gente começou a fazer pesquisa, né? E entender os usuários, que são mães e pais, e entender quais são os desafios. Os desafios foram mudando ao longo da pandemia. Então, primeiramente, a gente percebeu que a comunicação com as escolas, para eles, era um grande desafio. E aí a gente lançou o Kinedu para educadores. Então, uma plataforma que os professores podem criar planos de aulas, mas principalmente mandar essas aulas através do aplicativo para os pais fazerem em casa com as crianças. E também se comunicar por chat, ter ali toda a comunicação num único lugar. Enfim, isso foi essencial no meio do ano passado. Já esse ano, a gente continuou fazendo pesquisas e entendendo e percebeu que os pais, principalmente pais de primeira viagem, primeiros anos do bebê, eles perderam a rede de apoio, né? Uma rede de apoio que permitia trocar experiências, trocar desafios, encontrar algum tipo de acolhimento, porque vamos falar que, né, a parte emocional do pai, o pai tá bem, com uma saúde mental é muito importante. A pandemia foi muito difícil para todo mundo e principalmente para os pais, a gente pode dizer que ainda mais. Então, em junho desse ano, aí a gente lançou o Kinedu Aprender, né? O Kinedu Aprender, na verdade, é um novo plano dentro do aplicativo que traz aulas ao vivo com especialistas. Então, ele faz essa ponte, né, entre o especialista em desenvolvimento infantil e os pais e permite que eles tenham um momento de troca. Além da aula, tenham sessão de brincadeiras, como aula de musicalização, aula de dança com bebê de colo, e possam expandir esse acesso deles, né, direto, mas também a rede, através de grupos de pais, que trocam ali num chat experiências também. Então, em resumo, as demandas foram mudando muito, foram 18 meses, parece que foram anos em termos de, né, vamos se adaptar, vamos fazer, porque a gente realmente ficou procurando e se adaptando aos recursos que os pais precisavam para apoiar o desenvolvimento dos filhos. E eu imagino o quão desafiador tenha sido isso, tanto para vocês quanto para os pais, porque é um momento onde todo mundo precisa ficar dentro de casa e acompanhar o ritmo da criançada não deve ser nada fácil, você deve ter que ficar se reinventando ali, então é de um grande auxílio numa hora como essa. Tremenda ferramenta, gente. Se vocês ainda não têm, vocês papais e mamães, dê uma conferida que pode ser de grandíssima ajuda. Ô, seu Diego, os convidados é alto nível sempre, né? Papo de garagem só melhora. Ah, e não esquece de curtir, compartilhar e o peteleco na sineta. Assim tu não perde nenhuma novidade do Mobilidade Estadão. Uma dica boa, não esquece de conferir os nossos outros episódios. Tá aqui no canal. Chega mais. Partindo para a nossa terceira perguntinha, com esse ritmo de vida urbana que a gente tem, né? Pessoas hiperconectadas, diversas fontes de informação. Para ti, qual o maior desafio dos pais na criação dos filhos nessa primeira infância, dado esse cenário? Legal, boa pergunta. Hoje, o maior desafio é a informação pulverizada e nem sempre confiável. É engraçado, a gente falou lá no começo, tem mais recurso, tem mais ferramenta, tem mais informação, mas se essa informação estiver muito solta, fica difícil saber em que confiar. Certo? Então, por exemplo, hoje qualquer um pode criar conteúdos, pode disponibilizar online, qualquer pessoa pode fazer uma busca sobre qualquer assunto e vai encontrar milhares de resultados. Mas para saber o que é realmente confiável é muito difícil. E justamente que entra aí o nosso propósito, né? Como é que a gente faz para pôr tudo isso em um só lugar e na palma da mão, né? Que vamos combinar que o celular virou uma extensão do nosso corpo.
praticamente. A gente não pode mais falar em corpo sem falar em celular. Então, conseguir fazer com que essa informação esteja ali é muito importante para esses pais superarem esse desafio de conseguir informação de qualidade, né, confiável. Por exemplo, o conteúdo que a gente cria, ele é feito por uma equipe de especialistas. Então, tem especialista de psicologia, de pedagogia, de medicina, que valida tudo isso antes de entregar, né? Não dá para ser qualquer coisa. A criança, ela é suscetível a qualquer coisa que ela absorve. Eu estava só fazendo uma anotação, porque é justamente algo que você falou que eu considero essencial nessa hora, que é o suporte que você tem dos profissionais na hora da construção desse conteúdo. Essa validação é extremamente importante, que traz também uma segurança, dá assim para se dizer, para os pais e mães que consomem. E com isso vem a minha quarta perguntinha que eu fiquei curioso, que é qual o tipo de conteúdo mais se consome e quem consome mais? São as mães ou os pais? Legal! Vamos começar de trás para frente. 85% dos usuários são mães, então realmente concentra uma grande parte dos usuários. 10% são pais, né? E os outros 5% se compõem aí de tios, avós, babás e outros cuidadores que fazem parte do desenvolvimento da criança. O que é legal mencionar? Que não necessariamente essa diferença entre mães e pais, ela reflete um interesse sobre o tema. Aqui a gente também tem muito impacto, né? E é também a consequência de um desequilíbrio estrutural que a gente tem como sociedade. Então, por exemplo, a licença maternidade é um fator que impacta muito o engajamento e o uso do aplicativo. E a gente sabe que a licença maternidade para mães e pais é muito diferente. Então, existem esses outros fatores que é importante ressaltar. Sobre o conteúdo, né? O que essas mães estão procurando, o que esses pais estão procurando. Eu acho que basicamente a gente pode dividir em duas partes. A primeira são os vídeos com ideias de brincadeiras, porque a criança, ela se desenvolve através da brincadeira, né? Assim que ela aprende desde o dia que ela nasce. Então, e a brincadeira não é algo que precisa ser super estruturado às vezes, né? Uma criança de 3 meses, ela precisa ali às vezes só de uma interação de qualidade com o pai, de um estímulo um pouco mais simples naquele momento, mas que vai fazer muita diferença. Então, esses vídeos de atividade são bastante consumidos, né? E esse é o DNA que cresceu o Kinedu. A segunda é a busca pela solução de um problema. E isso vai variar muito com a idade. Então, por exemplo, se eu pegar a faixa de 0 a 3 meses, os pais vão estar procurando o Kinedu para resolver o problema da privação do sono dos próprios pais, porque é o momento em que a criança, né, ainda não dorme bem e que isso também é afetado pela qualidade da amamentação. Enfim, tem diversos fatores. Nunca uma coisa, só uma coisa, né? Quando entra na criança, são vários fatores. Só que eles chegam no aplicativo, encontram a resposta e uma vez que estão ali, se deparam com um universo de conteúdo, né? Muito mais amplo que isso. E aí eles começam a interagir com conteúdo sobre, por exemplo, rotina do bebê, Shantala, que é uma massagem que se faz nos bebês, amamentação, nutrição. Isso tudo vai depender muito mesmo da faixa etária, né, da criança. Uma pergunta que não está programada, mas eu fiquei extremamente curioso com o que você disse, é que 85% são as mães dentro da plataforma. E no momento que a gente fala muito sobre a reorganização das tarefas e tudo mais, mas eu queria saber, você vê uma possibilidade de transformação nesses números a, sei lá, médio prazo? É muito para entender como vai ser a participação masculina daqui a um tempo? Olha, precisar com dados é muito difícil, né? Mas a gente já vê essa tendência. Já vê a tendência, é bem marcado, assim, geracional e a consciência dos pais que não só pensam, é importante eu ajudar a mãe, né, a esposa, a companheira, enfim, mas entendem a importância deles no desenvolvimento daquela criança, no envolvimento, e também a vontade, o desejo de estar com aquela criança e passar esse tempo, né? Eu acho que a gente tem desafios estruturais que a gente precisa resolver. Então,
Então, por exemplo, as empresas precisam pensar na importância da presença e interação do pai quando uma criança nasce, por quanto tempo, e pensar, e a licença paternidade? Porque não se trata só, embora a amamentação seja extremamente essencial e benéfica, não se trata só de necessidades fisiológicas de nutrição, sono e banho. Se trata da interação, se trata de outras coisas. Então, se você pensar, né, não tem por que o pai ou a mãe, por que só a mãe? Então, enfim, acredito que a gente já evoluiu. Os números mostram que precisa avançar muito ainda, mas a gente já começa a ver outras configurações. Inclusive, por exemplo, famílias de 2 pais com filhos adotados, né? A gente recebe contato de pais falando como o aplicativo está ajudando, enfim, e isso é muito bacana de ver. Muito bom. Ainda bem que eu fiz essa pergunta, porque tinha essa curiosidade gratificante saber que existe sim essa vontade de transformação, esses públicos que muitas vezes acabam não sendo citados e sim, tudo em prol do amor, tá vendo? Cuidem das crianças. Adorei. É uma peninha, está acabando, mas estamos indo para a última perguntinha. E aí eu queria saber de ti, a nota do Kinedu na App Store, ela é extremamente relevante, levando em consideração as milhares de avaliações de usuários ao redor do mundo inteiro. E aí eu lhe pergunto, qual o plano de crescimento do Kinedu aqui no Brasil? Bom, a nível mundo, né, e aqui no Brasil também, a nossa missão é ser essa ferramenta que empodera os pais, né, que proporciona para eles recursos para resolver as dúvidas de uma maneira prática e acionável. E recentemente a gente lançou o Kinedu Aprender com as aulas ao vivo. Então, quando você olha em termos de crescimento, pelo Brasil ser o segundo maior país para o Kinedu no mundo, os nossos objetivos estão bem alinhados e não são diferentes. A gente almeja crescer 3 vezes a cada ano e, para isso, a fidelização dos usuários nesse novo formato, que é o Kinedu Aprender, é essencial. Gostaria que eles ficassem com a gente. Para isso, a experiência deles lá dentro tem que ser magnífica, tem que ser muito boa. Então, essa é a nossa grande aposta, e isso para a equipe do Brasil, né, para o Kinedu aqui no Brasil, traz um novo desafio, porque se antes a gente contava com uma equipe de especialistas somente no México, nosso conteúdo era todo, né, gravado, ele era todo escrito. Agora a gente está falando de aula ao vivo, agora a gente está falando de contato direto, e essas pessoas falam português, são brasileiros, esses especialistas. Então agora a gente começou a criar essa rede de especialistas aqui também. Então, para além de crescer em número de usuários, é importante a gente continuar construindo essa base de especialistas no Brasil, fortalecendo ela, o que também gera uma oportunidade de trabalho para essas pessoas. E é interessante porque isso também, essa transformação no conteúdo, conecta-se muito mais à realidade do brasileiro, porque você ter um conteúdo localizado, dá pra dizer assim, acaba sendo muito mais interessante. Poxa, passou rapidinho mesmo, né? Passou rapidinho o papo, mas antes de ir embora, logicamente eu vou fazendo diminutivo, né? Vai a diquinha de ouro. Para que no futuro uma pessoa seja boa, ela tem que ser uma criança feliz. Marcela, eu queria agradecer mais uma vez a sua presença. Foi um papo muito bom. Aprendi bastante, como costumeiramente eu gosto de aprender aqui no Papo de Garagem, mas esse eu aprendi de uma forma especial. Você quer deixar algum último recado aqui para o pessoal que está nos assistindo? Matheus, obrigada a você pela oportunidade, que o recado é sempre esse, né? Sim, deem a importância para o desenvolvimento dos filhos, para passar tempo de qualidade com eles, né? Que seja 5 minutos de brincadeira por dia, faz toda a diferença e a gente consegue atender essa demanda. Então, enfim, isso é bem importante. E, claro, baixem o Kinedu, aproveitem para conhecer. É gratuito para baixar o aplicativo, não precisa aderir a um plano inicialmente. Então, enfim, fica o convite para vocês explorarem e descobrirem por si mesmos aí a plataforma. Obrigado por essa incrível dica. Vai ser a diquinha parte 2, a dela, tá? Você lembra disso. E aqui nos despedimos. Obrigado pela sua presença em mais um Papo de Garagem. Mamães e papais, fiquem bem e até a próxima. Novo SUV Peugeot 2008 Skywalker Turbo THB.